Bom, vamos falar um pouco sobre TCC. TCC é bem complicado, tá? Eu acho que a principal questão aqui do TCC é a seguinte: se eu pudesse elencar um ponto que é essencial para que qualquer estudante possa fazer um bom TCC, eu elencaria apenas um: tempo. O estudante precisa ter tempo para fazer um TCC. O TCC ele não brota, pessoal, ele não nasce assim do nada. Ele é um processo para você chegar a uma proposta de um trabalho de conclusão de curso. Essa proposta ela passa por um crescendo que nasce num determinado momento e que vai evoluindo até você concluir o trabalho de conclusão de curso. Então, não raro, infelizmente, eu dispenso vários estudantes que nos procuram, até bons estudantes, mas o estudante ele procura fazer o TCC já muito em cima da hora. E aí ele não tem tempo. E eu vou falar um pouquinho de como que esse tempo ele atrapalha o trabalho de TCC. E aí, a hora que eu falar isso, você vai ver o que eu espero e o que muitos outros colegas também esperam com relação ao trabalho de conclusão de curso de um estudante de qualquer um dos cursos. Tá? A primeira coisa é desmistificar aquela ideia de que o trabalho de TCC ele parte do professor. Essa é uma ideia que geralmente os estudantes têm de que ele vai procurar o professor e o professor vai tirar da cartola um tema de trabalho de TCC e vai apresentar para ele fazer. Isso é raro, tá, pessoal? Muito dificilmente um professor vai ter uma quantidade tão grande de temas de TCC assim à disposição para apresentar para os seus estudantes. O trabalho de TCC não é do professor, o trabalho de TCC é do estudante. Tá? Você já tem que chegar para o seu professor com alguma ideia daquilo que você quer fazer e verificar se aquele professor que você escolheu ele vai conseguir te guiar dentro daquela proposta que vocês têm. Tá? E uma coisa que é muito importante é logo depois que esse primeiro contato é feito, começa aquela paquera, né? Aquela paquera entre, no bom sentido, é claro, né? Entre o professor e o estudante, o projeto, o trabalho do estudante, para a gente descobrir o que o estudante quer fazer, como que ele quer fazer, se ele tem capacidades, não só capacidade, não estou falando de capacidade intelectual, tá, pessoal? É capacidade, é background para ele conseguir fazer aquilo. Ele já aprendeu o suficiente para fazer aquilo que ele quer fazer no tempo que ele se propõe a fazer? Sim ou não? Então, isso a gente vai conversando, esse processo ele demora um tempinho, ele demora algumas semanas, às vezes mês, para a gente conseguir acertar ali a primeira dose do medicamento, para a gente poder começar o trabalho. Isso não é uma coisa que é no primeiro encontro, pelo menos não é comigo. Num primeiro momento a gente faz essa conversa, né? E a gente começa a trocar figurinha até que a gente consegue ter alguma coisa um pouco mais palpável para a gente começar. E isso demora um tempo. Note que eu vou falar tempo toda hora aqui. Uma outra coisa que é muito importante é a tal da pesquisa bibliográfica. Muitas vezes o estudante está querendo propor alguma coisa da qual ele não conhece. E isso é muito normal num trabalho de TCC, porque o objetivo do trabalho de TCC é dar para aquele estudante uma oportunidade dele praticar os conhecimentos que ele já absorveu dentro do curso de graduação e experimentar um pouquinho a mais daquilo que ele estudou. Aqui ninguém está esperando, pessoal, um TCC do Albert Einstein, que o cara vai descobrir uma nova teoria da relatividade. Ninguém está esperando isso. A gente está esperando que o estudante que está fazendo um trabalho de TCC, ele, ao final do seu trabalho de TCC, ele tenha adquirido conhecimento técnico e, às vezes, prático daquilo que ele aprendeu ao longo do curso de graduação e introduzir algum aprendizado novo para ele que agregue alguma coisa dentro daquela área que ele se propôs a fazer. Então, esperar um TCC, um trabalho de conclusão de curso inovador, às vezes acontece, mas esse não é o objetivo. O objetivo, o foco, não é o trabalho de TCC, é o estudante que está fazendo o trabalho de TCC. Ele aprendeu alguma coisa nova? Ele foi capaz de demonstrar que, de fato, ele consegue conectar os conhecimentos que veio do curso dele, que ele consegue produzir trabalho técnico de qualidade com isso tudo e ainda aprender alguma coisa nova, tá? E para isso é necessário um primeiro passo essencial de fazer uma boa pesquisa bibliográfica. Você precisa conhecer o problema. Você precisa ir lá estudar o problema. Você precisa conhecer. Não precisa inventar a roda. Alguém já inventou a roda para você. Você só precisa saber como que a roda foi feita, como que ela foi inventada, quais são os impactos da invenção da roda ao longo dos séculos, enfim, e como que a roda funciona hoje. Como que você pode eventualmente ir lá mexer em alguma coisinha dessa roda para produzir alguma coisa útil em engenharia. Tá? Então,
Para fazer isso, é necessário uma boa pesquisa bibliográfica. Que se você não faz, você não consegue fazer um bom trabalho de TCC. E uma boa pesquisa bibliográfica envolve tempo. Você vai ter que ter tempo para procurar bons textos, selecionar esses textos, ler esses textos, compreender esses textos, enfim. É necessário também, pessoal, tempo para implementar, testar, corrigir, testar de novo, botar novas ideias, testar hipóteses e, eventualmente, mudar um pouco o rumo do trabalho de TCC para que você chegue lá no final com um trabalho que você olha e fala assim, pô, eu aprendi pra caramba. E a última parte, que é essencial, escrever o TCC. Não é raro que os estudantes eles acham, né, que depois de ter feito uma galera de estudos, né, eles vão conseguir escrever o TCC com um mês, 15 dias. Não consegue, pessoal. Escrever é uma arte. E quando a gente não está, digamos, treinado na escrita, quando a gente não escreve muito, escrever demora pra caramba. Demora pra caramba pra quem tá acostumado a escrever. Imagina eventualmente pra você que eventualmente tá ali, só fez os seus trabalhos ao longo do curso, escreveu os seus textos ali dos trabalhos daquela forma que a gente sabe, às vezes na pressa, faltando um dia pra entregar o trabalho, e você se defronta com aquele problema de escrever um texto que tem ali 50, 60, 70 páginas a troco, assim, a toque de caixa. Você não consegue. Seu texto não vai ficar bom. Por mais que o seu trabalho seja bom, se o texto não ficar bom, o seu TCC não vai ser bem sucedido. Porque o que fica é o texto, não é o seu esforço. O seu esforço ele pode estar replicado ou bem explicitado no texto. Mas se ele não estiver bem explicitado no texto, né, é aquela coisa, né? Um produto ruim, ele pode ser bem vendido através de uma propaganda. Mas se o produto for bom e você não tiver uma boa propaganda, e no caso do TCC a sua propaganda é o seu texto, você não vai conseguir vender o seu TCC para a sua banca de análise. Tá? Então é importante investir tempo, novamente, no texto. Né? Para você fazer um texto que tenha uma boa coesão e coerência. Seu texto tem que ser coerente, ele tem que começar, ele tem que ser uma historinha, ele tem que ter começo, meio e fim. E o fim tem que justificar tudo aquilo que você falou ao longo do texto. Tem que ser um texto coeso, não pode ser aquele texto que você começa a ler um pedaço, aí aparece um outro pedaço do nada, você não consegue entender por que o cara botou aquilo lá no meio do texto. Por que isso está fazendo aqui? Típica encheção de linguiça, às vezes a gente coloca coisa no texto totalmente desnecessária que não agrega nada e só confunde quem está lendo o seu texto. O seu texto de TCC é escrito para o seu leitor, que no caso é a sua banca no primeiro momento. Então, você tem que fazer um texto que ele tenha uma coesão, que ele tenha uma coerência, que ele tenha uma sequência, um meio e fim, que as coisas estão tudo muito bem encadeadas, muito bem escritas. Isso toma tempo. O que você vai fazer? Vai passar para o seu professor dar uma olhada, seu professor não vai entender bolufas do que você escreveu, vai mandar você refazer muita parte do seu texto, você vai ficar bem bravo, achar que o professor está corrigindo coisa que não deve corrigir, mas esse é o trabalho do professor, né? Com o objetivo de você achar um meio termo naquele texto e falar assim, faz sentido esse texto do cara, minimamente, para poder apresentar para uma banca. Tá? Não é raro, pessoal, a gente receber textos com péssima correção ortográfica. Quando eu falo correção ortográfica, pessoal, eu não estou falando escrever bem. Ninguém quer um Machado de Assis aqui na UFSC. Bom, se tiver algum, maravilha. Show de bola. Muito bem-vindo. Mas não é isso que eu espero como um professor que vai ler um trabalho de TCC. Eu espero um trabalho que, pelo menos, o estudante teve tempo e zelo para passar um bom corretor ortográfico, gramatical no texto. Às vezes a gente encontra textos com péssima escrita. Erros ortográficos básicos, pessoal. Eu não estou falando aqui de erros mais complicados ou aquelas coisas um pouco mais rebuscadas que a nossa língua portuguesa tem. Eu estou falando erros elementares, erros típicos de digitação. Às vezes que o cara não tem um corretor ortográfico básico ali para olhar, para coletar. Às vezes aparece aqueles risquinhos vermelhos embaixo da palavra, o cara não corrige. Tá? E uma outra coisa que é muito comum nos textos, aqueles textos com parágrafos enormes. Caraca! Parágrafo, o cara faz um parágrafo, né, que ele tem lá 20 linhas, sem um ponto final, tudo separado por vírgula, eventualmente as vírgulas colocadas nos lugares errados. E aí o cara entrega esse texto e quer que aquela pessoa que está lendo entenda o que está sendo escrito. Cara, que rolo!
O seu texto de TCC ele está muito bem compreendido na sua cabeça que escreveu. Mas para o cara que ele vai ler aquele texto, mesmo que seja um cara especialista naquilo que você escreveu, ele não consegue entender o que a sua ideia, a não ser pelo texto que ele lê. Ele não consegue chegar para você e perguntar assim, vem cá, explica isso aqui que você escreveu. Em geral, a gente faz isso nas bancas, né? A gente faz isso na orientação. Mas o seu texto é o que vai ficar. E aí você vai pegar esse texto, vai entregar para uma pessoa, o cara vai olhar aquilo ali e falar, putz, eu não entendi nada. E não entendi nada porque as ideias do cara são ruins, às vezes as ideias do cara, os resultados do cara são bons, mas eu não tô conseguindo entender o português do cara, eu não tô conseguindo entender o parágrafo do cara, eu não tô conseguindo ler, começar a linha e terminar, achar o ponto final e ir entendendo cada encadeamento das frases que estão ali. Então, pessoal, correção ortográfica, uma boa prática de escrita, ela é fundamental no TCC. E isso, de novo, envolve tempo. Porque você vai fazer a primeira vez, vai ficar ruim, normal. Todo mundo que escreve a primeira versão de qualquer coisa não escreve uma boa primeira versão. Se você acha que escritores famosos que escrevem livros, histórias maravilhosas, eles tiram aquilo lá de uma lapada só numa tarde de domingo, não. O cara escreve, acha ruim, joga fora, escreve de novo, tá um lixo, joga fora até o cara conseguir ter a ideia dele, ter o texto do jeito, né, minimamente que ele fala assim, não, beleza, é uma história. Tá? Então essa questão de português, eu sei que é meio chata, mas é fundamental. Pelo menos para mim, eu acho fundamental. Porque o que fica é o texto. E se o seu texto não é compreendido, ele não serve para nada, por melhor ou melhores que sejam os resultados que você está apresentando. E por fim, né, eu gostaria de falar um pouco sobre resultados. Espera-se que um trabalho de conclusão de curso dentro de um curso de área tecnológica, por exemplo, as engenharias que a gente tem aí, os cursos de engenharia que a gente está tratando aqui, eles apresentem bons resultados. Mas o que é bom resultado? O que é um resultado bom? É um resultado inovador? É um resultado diferente do que está na literatura? É um resultado, né, assim, inventei a roda? Não. Um bom resultado é um resultado que corrobora a sua proposta inicial de estudo. Então, os resultados têm que ser coerentes com aquilo que você propõe. Os seus resultados têm que mostrar os seus objetivos. Os seus resultados têm que corroborar esses objetivos. Se eles não corroboram, não vale nada. Então, uma coisa muito comum é o cara ficar enchendo uma galera de gráfico no TCC, uma galera de tabela, números. Não, pessoal, não. Um bom trabalho de TCC, ele apresenta os resultados da forma mais objetiva, mais clara e que corroboram de uma forma cabal aquilo que você está querendo mostrar. Só que não adianta também você ter resultados robustos e não apresentar esses resultados de uma forma que mostra que aquilo é robusto. Então, bons gráficos, com boas legendas, com títulos, né, labels que o cara entende claramente o que você está fazendo, né, escalas, gráficos visíveis, escalas bem escolhidas, unidades nas escalas. Entendeu? Fazer um bom gráfico, fazer uma boa tabela, não é simplesmente fazer um print screen de alguma coisa e botar no seu trabalho, e aí o cara vai tentar imprimir aquilo para ler, ele não consegue nem ver a linha. Né? Então, a boa apresentação desses resultados, os gráficos, é fundamental. Então, como um recado final que eu dou para vocês façam um bom planejamento de tempo que vocês têm para fazer esse TCC. Eventualmente, eu sei que alguns de vocês que estão me escutando agora estão naquela fase que daqui a um semestre vão se formar, enfim, deixaram, infelizmente, o TCC para a última hora. Bom, enfim, tem que fazer o TCC, sem TCC não forma. Tá? Então você vai ter que buscar ali algum professor que tenha uma linha de trabalho nesse sentido, de que ele consegue tirar ali da cartola um TCC rápido para você fazer e você terminar o seu curso. E eu não estou falando TCC rápido que ele é ruim, evidentemente não, tá? Pode ser um TCC que é feito ali, o cara tem alguma coisa, te passa e você faz e você termina um bom TCC. Mas isso não é a regra. Então é importante que vocês não percam tempo. Que esse é um ativo muito importante num curso de graduação. Aliás, é importante para qualquer coisa que a gente faz na vida. Tá bom? Bom, eu agradeço aí se vocês por verem esse material, por ver esse vídeo, né? Se foi útil para vocês, maravilha, tá? E eu espero que vocês sejam muito bem sucedidos, tá? E na proposta de trabalho de vocês, que vocês consigam alcançar aquilo que vocês objetivam aí do ponto de vista da vida profissional de vocês. Um grande abraço. Força e vamos lá. Até a próxima. Valeu!